Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Esta audiência integra o calendário de ações da SEMEC e está alinhada ao processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA, reforçando o compromisso com a participação social e com a construção de um planejamento eficaz e sustentável. Trata-se de um espaço estratégico de diálogo e construção coletiva, com o objetivo de subsidiar a definição de ações planejadas, integradas e financeiramente viáveis. Registramos e agradecemos à Polícia Militar do Estado de Rondônia, Batalhão Rondônia, pelo apoio à segurança deste evento. Agradecemos às autoridades presentes. É uma satisfação poder estar representando aqui a Prefeitura e não falo só em nome da Defesa Civil, mas com a permissão dos meus colegas secretários e colegas de gestão, um pouquinho do que a Prefeitura está fazendo com a união de esforços, envolvendo todas as secretarias meios, as secretarias fins. Então, a todos e a todas, boa noite. Eu me chamo Marcelo, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar. Atualmente, eu estou como chefe do gabinete militar da Prefeitura. Por determinação do nosso prefeito, eu estou à disposição da Defesa Civil para estar apoiando as ações até o final de maio, considerando as ações que nós realizamos no ano passado. Eu tenho aproximadamente 1,73 de altura. Nesse momento, eu estou fardado para a realização da apresentação. Eu vou falar um pouquinho, aqui na nossa reunião, sobre a questão dos monitoramentos que a gente vem realizando, que envolvem várias secretarias, e por que é importante trazer essa apresentação? Porque é o momento de a gente estar discutindo o nosso orçamento. E com base nas experiências que nós tivemos no ano passado e os eventos climáticos, eles vêm mudando. Do ano passado para cá, já mudou o comportamento do nosso rio, principalmente com relação às cotas de inundação. E aí eu vou estar explicando para vocês aqui, o espelho que aconteceu no passado já mudou o que a gente está vivendo agora, nesse momento. A gente vai falar um pouquinho do acompanhamento das previsões das cheias, como que a gente faz essa gestão das bacias do Madeira, e um pouquinho dos registros e dados, para a gente trazer para a população de Porto Velho o que nós fizemos de ação, que envolveu principalmente um trabalho árduo da SEMEC, na questão de remanejamento de recurso, apoio, aportar recurso, remanejar o recurso ainda no ano passado. Nós temos uma força integrada, por isso que eu peço permissão dos secretários aqui
para falar não só em nome da Defesa Civil, mas de todas as secretarias. SEMAD está aqui presente, a Endur está aqui presente, nos apoiou muito no ano passado, mas todas as secretarias, sem exceção de nenhuma, estão integradas para poder estar atendendo essas comunidades. Pode avançar? Com isso, né, a gente consegue gerar monitoramentos e alertas precoces. Então, ano passado, a gente já conseguiu ir trazendo informações que aconteceram no ano passado. A gente monitora abrigo para ver se é necessário ou não, distribui alimentos, faz atendimento à saúde e vai fazendo a questão da recuperação da infraestrutura, tal qual está acontecendo ali no Batistaca, né, num tempo recorde ali, uma obra que já tinha sido realizada anteriormente e voltou a ser danificada. Pode avançar. Nós atendemos ano passado mais de 2.400 famílias, só no período do SOS Ribeirinhos, tá? E pode avançar, que são quantos produtos foram entregues, etc. Fizemos um registro, né? Ano passado decretamos o estado de emergência, fomos reconhecidos pelo governo federal. Pode avançar. E agora, né, nós fizemos, só para informar, né, essas imagens aqui não são reais, muito parecidas com as que foram geradas por inteligência artificial, porque envolvia imagens de família e etc. Mas a gente fez um levantamento sociocultural e socioeconômico com as comunidades do Baixo Madeira para entender o perfil da comunidade, e foram cada entrevista e cada conversa era uma média de 30 minutos. Então, a gente vai conseguir, com base nesses dados, estabelecer várias políticas públicas e encaminhar para as secretarias fins fazerem as suas ações. Isso aqui é o que a gente atendeu ano passado, tá? Isso aqui foram os atingidos, distribuímos aí mais de 10 mil hipocloritos, distribuímos mais de quase 9.200 fardos de água, cesta básica, enfim, pode avançar, só para saber que a gente fez esse trabalho. Então, a mensagem que a Prefeitura de Porto Velho deixa nessa reunião, de estar aqui discutindo o orçamento, que às vezes é necessário sim uma mudança ao longo do período, às vezes fazer uma mudança orçamentária, um remanejamento, um encaminhamento para a Câmara para mudar, porque o perfil que a gente vive todos os anos, apesar de parecer muito, nossa, todo ano acontece. Mas, por exemplo, no ano passado, com uma cota 14,20, eu estava com mais da metade do distrito de Nazaré, cota Porto Velho, tá? Embaixo d'água. Do ano passado para agora, chegou em 14,30 e poucos, ainda falta 1,40 m para atingir o primeiro bairrozinho lá que alaga. O que aconteceu? O perfil do rio mudou. É um rio novo, sedimento avançou, e aí a gente está monitorando. Todo dia liga lá. E aí, como é que está aí? Ixi, ainda falta 2 metros para subir. Mas, pelo cenário lá, teremos, a princípio, um período de estiagem grande. Então, nós estamos vivenciando a cheia, mas a cabeça da Prefeitura já está na estiagem. É algo que a gente controla? Infelizmente não. Mas a gente consegue se preparar para vivenciar esse cenário, que é o que a gente já está fazendo. Preparando os núcleos, integrando as secretarias, verificando aonde está a dor daquela comunidade, verificando problemas com relação ao deslocamento, o que a gente vai precisar, e os dados estão aqui. Como o coronel falou, uma coisa que eu achei muito interessante, e realmente é uma coisa que a gente visualiza nessa gestão, né? Essa integração entre as secretarias, essa união, esse esforço que eles têm de realizar todas as atividades juntos, isso faz total diferença na hora da gente conseguir implementar essas atividades, essas projeções para 2027. Então, a gente tem visto isso, essa integração, além de otimizar os recursos da Prefeitura, né, os nossos recursos financeiros, eles conseguem facilitar para que já cheguem lá na localidade e atendem com todos os tipos de serviço. Então, isso é um diferencial que a gente tem realmente visto nessa gestão.
Falando então do que nós viemos fazer aqui, o principal é ouvir vocês, né? Eu vou falar rapidamente, só porque tem algumas pessoas, os rostinhos novos aqui que precisam realmente ouvir como que é formulado o nosso orçamento, como que a gente chega à execução do orçamento, é coisa rápida, enquanto vocês vão se preparando. E então, nós estamos aqui hoje para realizar a primeira audiência de 3 que nós vamos realizar esse ano, com relação ao orçamento participativo para a elaboração das nossas leis de 2027. Hoje, especificamente, a gente está falando da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, ela é uma lei muito técnica, muito específica. Ela trata de relatórios que não é diretamente de interesse da sociedade. Porém, sem a LDO, nós não conseguimos aplicar, executar a LOA, porque ela, como ela já diz, ela é uma diretriz, ela direciona como nós vamos fazer a aplicação dos recursos na LOA de 2027. Ela é um relatório que nos mostra a saúde financeira do município, ela que nos diz como que está sendo a nossa projeção de receita, né? A gente faz uma estimativa, ela analisa, é um período que está agora a nossa equipe técnica da Receita, nossa diretoria de Receita, junto com a Secretaria de Tributária, eles estão fazendo esse trabalho, receita por receita, fazendo os cálculos de quanto nós vamos projetar para 2027. Então, a LDO traz esses dados de quanto que a gente estima ter de receita para o ano que vem. Ela apresenta os nossos riscos fiscais e também a renúncia de receita. O que seria a renúncia de receita? Quando a prefeitura ela lança um refis, a gente está dizendo ali que a gente vai deixar de receber aquele recurso porque a gente está dando desconto para os munícipes. Então, a gente já precisa tratar isso na LDO. A gente precisa falar, olha, a gente está com a projeção de fazer um refis. E esse refis a gente provavelmente vai deixar de arrecadar tanto, mas a gente tem como manter as nossas despesas mesmo fazendo o refis. Então, tudo isso a gente precisa tratar na LDO, a gente não pode fazer um refis. Então, ela é uma lei técnica, mas ela traz informações importantíssimas para que a gente possa executar o orçamento. Um dos relatórios principais é o relatório de metas e prioridades, que é o que a gente está aqui hoje, discutindo quais são essas informações para a gente poder consolidar quais serão as prioridades para incluir no orçamento de 2027. Vitor, passa para mim, por favor. Então, a finalidade hoje da audiência pública do orçamento participativo é dar voz à população, poder construir com vocês o orçamento público para 2027. Os principais objetivos: ouvir a sociedade, definir as prioridades de investimento, promover a transparência, fortalecer a participação do cidadão e aproximar a prefeitura da sociedade, como o Coronel Marcelo muito bem explanou. A base legal a gente já falou, né? A Constituição Federal ela não nos obriga a fazer audiência pública, mas ela nos obriga a dar transparência às nossas leis, às nossas atividades. E aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o nosso Estatuto da Cidade e a nossa lei orgânica, ela estabelece que a gente precisa da transparência através das audiências públicas. Como eu falei, a nossa lei orgânica é que nos obriga a fazer as audiências. Então, como nós construímos o nosso plano plurianual? O nosso plano principal é o nosso plano diretor, que é aquele plano que foi feito para 10 anos, das melhorias que a gente espera para a cidade de Porto Velho. Esse é o nosso plano principal para compor o plano plurianual. A junção dele com o plano de governo do prefeito Gal Moraes e a união de todos os outros planos que existem no município, o plano municipal de educação, o plano de saúde, o plano de turismo, da assistência social, a junção de todos eles, junto com o PAES, e agora, né, o plano de mobilidade urbana, que é bem recente, o plano de saneamento básico. E aí nós temos essa novidade, que é os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a ODS feita pela ONU. A partir de agora, eles estabeleceram que isso precisa compor o nosso planejamento. Então, o cruzamento de todos esses planos gera o nosso plano plurianual. A partir desse cruzamento intenso, é um trabalho bem delicado, bem minucioso. Cruzar todas essas informações, que não são poucas, é um trabalho bem minucioso. E é a partir dele que a gente gera o nosso plano plurianual para 4 anos. Então, às vezes você pensa assim, tem uma praça ali que não está agora planejada, não entrou, não começou a ser reformada agora, construída agora em 2026.
mas ela está no planejamento do plano plurianual, então isso é importante, o plano plurianual é para 4 anos. Então tem coisa que você ainda não está visualizando agora, mas ele está planejado dentro do nosso PPA. Então é por isso que é importante a participação de vocês, para que a gente possa debater sobre isso, esclarecer para vocês o que já está sendo planejado, o que não está, e o que a gente pode ainda incluir e melhorar para 2027. E aí, como que se dá a participação social, né, de vocês, não só de vocês, de todos nós, esse é um caso importante. A partir de agora já vai estar disponível para vocês o nosso questionário. Esse questionário, ele é muito importante para a gente pede que vocês leiam aí com o QR Code, respondam enquanto a gente já vai se organizando para pegar as perguntas, compartilhem, tá, na nossa página da Prefeitura, isso é muito importante. Porque esse questionário, ele pode ser feito de qualquer lugar, e isso nos ajuda muito na hora da gente elaborar as nossas prioridades para 2027. Então a gente pede que vocês participem, respondam, compartilhem. E aí, né, além da audiência pública, no nosso site da Prefeitura, nós temos a auditoria da Prefeitura, e lá na própria SEMEC mesmo, a gente convida vocês tanto no prédio da ABUNAM, quanto no prédio da sede, a gente está à disposição de vocês, a hora que vocês precisarem, para conversar, para esclarecer, para tirar dúvidas. A gente está sempre no alto, o Sérgio também, o Wagner, são sempre de portas abertas para atender todos vocês. Me chamo Singley, já há bastante tempo a gente acompanha essas audiências e hoje eu quero falar o que nós discutimos ano passado, ano retrasado, e também deixar, em primeiro lugar aqui, um atendimento hoje que eu tive dentro da UPA Leste. Foi um atendimento ótimo, tive que precisar lá levar meu neto, um filho de criação, fui bem atendido dentro daquela UPA. Então, pelo secretário de Saúde, o trabalho que está fazendo lá, né, agradecer, porque a gente tem que agradecer também e criticar quando tem que criticar. Entendeu? Fui muito bem atendido dentro daquela UPA Leste. Mas também agora quero também falar sobre o nosso setor chacareiro, que já faz um ano que nós estivemos aqui pedindo, né, sobre as nossas linhas, sobre as nossas estradas. Infelizmente, queria que o secretário da CENIFRA estivesse aqui para estar falando sobre o que está acontecendo dentro do setor chacareiro, da parte da linha Mineiro por Cristal da Calama. Prata, você, como está participando da presidência do setor chacareiro, nós estamos esquecidos e abandonados. Mais uma vez eu quero falar para vocês. A prefeitura faz um paliativo com as máquinas naquelas ruas, tira o resto de cascalho e deixa aquilo aberto. Nós não temos condições dentro da Afonso Brasil, da Iricamuça, da Salvador Lira. Se vocês olharem as fotos que estão aqui, vocês vão ver que não é mentira. E não adianta a gente falar que a prefeitura não sabe, porque o prefeito Léo Moraes teve dentro da associação Abigu e foi uma promessa de campanha dele. Está aqui as fotos, tem o vídeo. O irmão dele foi dentro da chácara da dona Joana Barroso, aonde dentro do tempo da gestão do Hildo não foi colocado uma carrada de cascalho. E a mãe dela falou que o sonho dela era que visse aquela linha encascalhada pelo menos. E ela morreu, está com 15 dias e não conseguiu ver uma caçamba da Semagripe colocar uma carrada de cascalho lá dentro. É lamentável a gente vir aqui, sentar que nem eu sentei com o Rodrigo aquela vez, ele me prometeu que ia lá fazer, visitou o setor chacareiro, visitou as ruas, as linhas e não teve a capacidade. A senhora secretária falou 3 bilhões, não é isso, o orçamento? E eu estive visitando agora com o secretário e ele falar que a prefeitura não tem dinheiro para comprar cascalho. Não tem cascalho. A travessa da Iricamuça
Está com 4 manilhas que nós estamos colocando pedra e tampando. A costa dia do mesmo jeito. Tanto dinheiro para ser gastado, que foi remanejado para as secretarias, e nenhuma para comprar um cascalho. Infelizmente, está faltando um pouco mais, né? Um pouco mais da Secretaria de Obras, que não consegue, não sei o que acontece, não consegue entrar naquele bairro, um bairro pequeno, e fazer pelo menos, encascalhar ele, deixar ele batidinho, bonitinho, para que passe o verão e o inverno bem. A gente sabe que a gente é um bairro novo. Tem muitos bairros aí mais velhos que a gente sabe que a gente tem que esperar a nossa vez, claro. Mas que pelo menos entrasse ali dentro, fizesse um trabalho bem feito ali dentro, e saísse e falasse, ó, só no outono a gente volta de novo. Asfalto, tem que ver porque a prefeitura não tem orçamento, a prefeitura não tem dinheiro, não sei para onde é que está indo o dinheiro, não está vindo emenda, né? Eu não sei, a Márcia vai vir aqui, eu vou perguntar para ela aqui, para ela me responder aqui também, se o que foi construído, o que está sendo construído, Márcia, lá no teu bairro, isso é fruto de audiência pública ou é fruto de emenda parlamentar? Porque tem uma diferença. Tem uma emenda parlamentar que vem para aquilo e tem audiência pública que a prefeitura investe dinheiro, que 3 bilhões anuais tem condição de fazer um bairro. Faz um bairro por ano. Seriam 20 bairros que você estaria vendo esse ano ser concluído, fazendo um por ano. A gente vem aqui pedir o direito mínimo de viver. E nesse âmbito, eu sei que não está dentro das questões relacionadas à competência do município, nós temos as delegacias especializadas funcionando até 1h, de segunda a sexta. Ué, que horas que acontece o crime? É à noite. E está fechado. Quantos abrigos nós temos em Rondônia? Por acaso esse abrigo está em Porto Velho? Uma casa-abrigo para as vítimas, como daquela moça que teve a casa queimada e não teve para onde ir, sob risco de vida. Tá certo isso? É isso que esse sistema tem a nos oferecer? Eu nasci, cresci em Porto Velho, sou daqui. Eu desde pequeno ando de ônibus e eu não vim aqui para cobrar melhorias para o meu próprio bucho. Eu penso na população de Porto Velho, como a senhora ali que falou antes de mim, falou. Precisamos de saneamento básico 100%. Essa pauta já está há anos em Porto Velho e ela não avança. Já foi pegado a proposta do público-privado, que é a PPP, da gestão passada do Hildon Chaves. O meu amigo ali também já falou sobre a questão do saneamento básico. Vieram aqui, falaram sobre comunismo, falaram sobre UP, falaram sobre o levante popular, mas eu não vi ninguém falando sobre que eu sou porto-velhense, você que mora lá no setor chacareiro também é porto-velhense, o Bolsonaro não me representa, por mim ele já tinha que ter morrido faz um tempo. Lula também não me representa, eu só estou aqui pedindo melhoria para o povo daqui, porque eu tenho meus problemas, o rapaz ali tem os problemas deles, todo mundo aqui tem os seus próprios problemas. Está todo mundo com dificuldade. Porto Velho não é uma capital onde as pessoas levam em consideração como um avanço, ou que levam como um palanque a ser seguido. Hoje já melhorou muito com a gestão passada do Hildon Chaves, está melhorando ainda mais com o Léo Moraes, mas eu quero saber, deixar aqui indagado, quando é que vão parar de fazer medida populista de asfaltar a rua que não tem escoamento de água, não tem tratamento, não tem bueiro. Porque basta passar o asfalto, aquela casca de ovo, comendo o orçamento que deveria ir para outros cantos, parar de fazer palanque com asfalto e começar a tratar o problema na sua raiz, que é o saneamento básico 100%, tratamento e distribuição de água, coleta de resíduos sólidos, porque na minha casa tem poço, não chega água, não tem coleta de esgoto, não tem asfalto. Eu vim aqui hoje para falar sobre isso. Para falar sobre isso. Aonde que está indo o orçamento da cidade? Está indo para creche? É importante? Beleza. É importante ter escola, é importante ter iluminação, é importante ter calçada.
é importante também tratar das questões que a menina falou mais cedo. Mas eu quero saber aonde que está a prioridade hoje do orçamento público. Porque foi feita a iniciativa público-privada e ela não deu seguimento ou ela está seguindo ainda em audiência pública. Hoje, qual é o orçamento voltado para o saneamento básico e o que vocês estão tentando fazer para tentar melhorar essa questão em Porto Velho? Porque ela já foi dita nacionalmente para todo mundo ouvir que ela é a pior entre as capitais e é uma dos piores municípios com saneamento básico. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a nossa última participante desta noite. Convidamos a senhora Lucicleia Lima, coordenadora do Fórum Permanente de Educação. Meu nome é Lucicleia e eu estou coordenadora do Fórum Permanente de Educação de Porto Velho. Eu vi aqui algumas questões relacionadas à educação, mas eu já quero começar, eu penso que eu quero começar com essa fala, que é o que esse espaço aqui representa, que é pensar o passado, compreender o presente, idealizar o futuro. Eu penso que essa audiência pública ela é exatamente isso. Para isso que nós estamos aqui, e é uma pena que o auditório está vazio, porque essa é uma plataforma de discussão, de construção e de realmente de fazer a diferença. Então, pensar no passado, para compreender o presente e idealizar o futuro. Eu sou do Fórum, e o Fórum ele tem esse papel de acompanhar, elaborar e monitorar o plano que foi apresentado aqui pela secretária, o Plano Municipal de Educação. Algumas das situações que foram levantadas aqui, elas estão no plano. Exatamente a educação integral que foi citada, a construção de creches, e nós estamos vivendo, neste momento, a transição dos planos. Em 2024, venceu um plano que foi de 10 anos, e aí, por que eu resolvi falar? Porque as 20 metas daquele plano não foram cumpridas por falta de orçamento. Então, aqui, a minha vinda nesse espaço, e a minha fala, é para reivindicar que, durante esse planejamento do orçamento, que haja essa intersetorialidade que foi dita, não pensada de maneira política somente, mas pensada de uma forma que venha enxergar, que veja a educação como suprapartidária, suprainstituição, que possamos enxergar dessa forma e dessa forma tentar resolver, romper com essa lógica de fragmentação e também vencer todas essas problemáticas, ou pelo menos achar um caminho e procurar um caminho. E aí eu tenho pouco tempo, porque já é 1 minuto só, então o último sempre é desse jeito. Então, eu quero só trazer aqui também um dado, que, inclusive, eu pesquisei aqui na minha apresentação, e eu quero só dizer aqui, para encerrar a minha fala, que eu acho bem importante, porque foi dito aqui sobre essa necessidade. Hoje, uma pesquisa que foi feita, exatamente no dia 9/3, e aqui fala que, lá nessa pesquisa, são 22 mil crianças nascidas no município de Porto Velho, 22.377, e nós temos 3.912 vagas. E aí, nós temos um déficit de 14.465 vagas. E aí nós estamos aqui falando em construção de creche, nós estamos falando em ampliação de sala, e aí eu peço à secretária e à Natália, que levantou essa situação, para que essa intersetorialidade, que possamos ter mais afinidade lá com o Fórum e com a própria Secretaria de Educação. Nós temos essas informações, nós temos esses dados, porque estamos fazendo justamente esse levantamento para a construção do novo plano. E o novo plano, ele precisa de orçamento, senão a gente está fadado ao fracasso. É isso. Agradecemos à senhora Lucicleia Lima pela sua contribuição
para o evento desta noite. Senhoras e senhores, neste momento, passo a palavra ao senhor Frota, o mestre de cerimônia, para a conclusão dos trabalhos desta noite. Senhoras e senhores, lembrando que todas as reivindicações feitas aqui, elas estão coletadas e serão levadas às secretarias que, por um motivo ou por outro, seu representante aqui não esteve. Mas todas essas reivindicações estão documentadas para serem discutidas nas secretarias de ordem do dia de cada uma. E eu quero agradecer a todos vocês, porque é fundamental a participação de cada um dos senhores e de cada um das senhoras nessa audiência pública. É evidente que gostaríamos que o auditório estivesse lotado, mas sabemos das dificuldades de vocês também chegarem até nós. Muito obrigado a todos e, ao retornarem às suas casas, que o Senhor dos Versos, do universo e da natureza, o nosso poderoso Deus, vos acompanhe. Tenham um final de continuidade de noite e de semana em paz. Obrigado aos nossos secretários e que Deus esteja sempre conosco. O nosso muito boa noite a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.